Boa noite, meus irmãos e irmãs. Eu gostaria de ler com vocês aqui um texto de Lucas capítulo 15, não sem antes conhecer quem nos visita hoje. Nossos visitantes, por favor, ergam uma das suas mãos. Um minutinho da sua paciência para que você seja identificado, você se identifique e a gente consiga chegar até você com um cartão que é simples, mas que é a indicação singela do nosso amor, da nossa alegria, da nossa profunda apreciação pela sua visita. Então, se você nos visita, segure a sua mãozinha erguida um segundinho até que alguém da igreja chegue até você. Aqui à minha direita, uma gente preciosa ali, olha, a ser alcançada. Esse cartão tem, como você pode ver, uma parte destacável, de modo que, se você desejar indicar aí o seu nome, endereço, telefone, e-mail, pedido de oração, temos um compromisso de nos manter em contato com você, informando da programação da igreja, do que se passa por aqui e orar já nessa semana pelo pedido que você registrar. Que Deus abençoe muito, profunda, intensamente a sua vida e o seu coração aqui entre nós. Meus queridos irmãos e irmãs, o texto então para nós refletirmos aqui é o texto do Evangelho segundo Lucas capítulo 15. Aqui Jesus enuncia duas parábolas de três, duas em particular que são gêmeas, dada a sua similaridade, com imagens diferentes, mas uma abordagem absolutamente comum e ditas aqui pelo Senhor como contracarga à crítica que aparece registrada no versículo 1, versículo 2, por conta da sua abordagem, da sua estratégia ministerial. Lucas capítulo 15. Por favor, vamos nos colocar de pé um segundinho só a mais para lermos do verso 1 até o verso 10. O texto diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa é bendita, incomparável, maravilhosa, inspirada palavra do Senhor. E que o Espírito de Deus que a inspirou seja o mesmo que lance luz no meu coração, no seu coração, para entendermos de conformidade com aquilo que ela nos tem para dizer nessa noite. Você pode se assentar, por favor. Queridos irmãos e irmãs, bem recentemente o jornal o Globo publicou uma matéria tratando da religião, da receptividade da religião na vida de uns e de outros. Na verdade, uma pesquisa muito abrangente, Instituto Gallup, pesquisando as relações das sociedades de 57 países com a religião. A matéria dizia o seguinte: religião cai no mundo e despenca na Irlanda. Subtítulo da matéria: escândalo de pedofilia leva país, referência à Irlanda, a segunda maior queda entre 57 nações, diz estudo que indica avanço do ateísmo. Números dessa pesquisa do Gallup: 59%
dos pesquisados de maneira consolidada nesses 57 países são religiosos. A pesquisa, entretanto, detectou uma queda de 9 pontos percentuais na religiosidade entre esses 57 países. 97% dos africanos são devotos de uma ou outra, ou várias religiões. 7% são ateus convictos, referência aos 57 países pesquisados. Maior aumento do ateísmo registrado na França. 17% da população do norte asiático é religiosa. Região tem o menor percentual de pessoas que se declaram religiosas, seguida do leste da Ásia, da América do Norte e da Europa Ocidental. Aqui mesmo no Brasil, você sabe que a recepção e a receptividade, as relações da nossa sociedade brasileira com a religião, com a igreja cristã em particular, é extremamente polêmica e frequentemente conflituosa. Do ponto de vista da igreja católica, até que mais recentemente, tem-se uma face muito simpática na pessoa do Papa Francisco, a ponto de eu ter, às vésperas do carnaval, testemunhado uma cena interessante. Um folião vestido, fantasiado de Papa Francisco, sendo jubilosamente saudado no centro do Rio de Janeiro. Por favor, você não pense que eu estava no bloco lá do Simpatia, Quase Amor, Bola Preta ou coisa assim. Eu vinha do trabalho da Petrobras, final do expediente, mas já a cidade em folia geral, lá testemunhei o falso folião, o verdadeiro folião, na pessoa do falso Papa Francisco. A igreja evangélica, você bem sabe, tanto quanto eu, tem sido aqui e acolá objeto de muitas polêmicas e controvérsias. O texto que nós acabamos de ler apresenta Jesus com os escribas e os fariseus, representantes da religião instituída naqueles dias e naquele seu contexto, murmurando a propósito e a respeito da sua abordagem. Jesus se deixava aproximar por publicanos e pecadores, e o termo pecadores significa gente praticante sistemática de pecados clássicos, por assim dizer, no conceito, na visão daquela sociedade, como as prostitutas, para o ouvir. E Jesus não apenas se deixava aproximar, como também os recebia, diz o texto, e comia com eles. Então Jesus, para rebater o murmúrio da religião instituída na forma do comentário dos escribas e fariseus, enuncia estas duas parábolas gêmeas no seu conteúdo, nos seus princípios e nas suas lições. E essas duas parábolas são, por assim dizer, uma síntese maravilhosa de uma estratégia de vida da própria igreja. E o que é que esse texto nos ensina? Em primeiro lugar, fica muito claro aqui que o que Jesus declara ser a sua estratégia de vida missionária tem que ser também tomada hoje como minha estratégia pessoal de crente em Jesus, como sua estratégia de crente em Jesus, como nossa estratégia de vida missionária como igreja do Senhor. O próprio Jesus, João capítulo 20, versículo 21, disse aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. João capítulo 15, diz Jesus nos mesmos termos e da mesma forma: eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. De modo que não existe a menor dúvida de que aquilo que Jesus aplicou à sua própria vida e pessoa também se aplica hoje à vida da nossa igreja. E o texto é singelo
nas suas lições, mas aqui e acolá extremamente desconcertante. Em primeiro lugar, do ponto de vista de estratégia de vida para a igreja, o texto me ensina que a igreja de Cristo que está aqui dentro e também lá fora, a igreja de Jesus está aqui dentro e também lá fora. Em outras palavras, existe uma igreja fora da igreja. Quando a gente entende aqui, é esse o tema da nossa escola dominical nesses próximos meses, que a população de Niterói é constituída de mais ou menos 500 mil pessoas, há mais de 300 mil pessoas que se declaram distantes das igrejas, da religião e muito mais ainda de Cristo. De modo que a igreja de Jesus está aqui e está lá fora. Porque, segundo as duas parábolas que Jesus mesmo contou, ele se refere a uma ovelha perdida no pronome pessoal. Diz o Senhor assim: achei a minha ovelha. Atos capítulo 18, versículo 10, Paulo em Corinto, envolvido em lutas, em muitas oposições na sua escalada missionária, tem uma visão e o Senhor nessa visão lhe diz: fala e não te cales, porque ninguém te fará mal algum, porque tenho muito povo nesta cidade. De modo que esses dois textos indicam, em primeiro lugar, para o meu coração, para o seu coração, para o nosso coração, de que a igreja de Jesus está aqui, mas também está lá fora. Lá fora havia uma ovelha perdida. E em Corinto havia muito povo a ser ganho e a ser conquistado, que potencialmente falando, eram parte essencial da igreja de Jesus. Significa dizer que sem essa igreja, fora da igreja, minha vida de crente, está empobrecida. Parte da minha herança, das 10 dracmas, está perdida, perdeu-se, deixei perdê-la. E é preciso que essa parte essencial que constitui a herança do Senhor, e é preciso que esta ovelha que se perdeu, que é declarada o tempo todo nesse texto como sendo ovelha do rebanho do Senhor, seja recomposta, reconduzida à igreja aqui de dentro. Existe uma igreja fora da igreja. E o óbvio dessa conclusão é que mais importante, e aí talvez você fique tão desconcertado quanto eu tenho ficado a refletir sobre essa mensagem do Senhor, mais importante do que cuidar da igreja de dentro é buscar a igreja que está lá fora. Porque Jesus declara que este pastor zeloso deixa as 99 ovelhas no deserto e sai em busca de uma ovelha perdida que está lá fora. Jesus declara que aquela mulher, tendo perdido uma dracma das 10 que faziam toda a sua poupança, larga as 10 e de maneira diligente, perseverante, até encontrar a moeda perdida, se esforça de maneira dura, trabalhosa, porque não se conforma com o fato de que existe parte da sua herança fora desse seu ambiente familiar e mais protegido. Se é preciso entender que existe uma igreja fora da igreja, aliás, vale dizer que Jesus usa em ambas as parábolas o termo perdida, uma ovelha perdida, uma dracma perdida. E o termo se refere à tragédia da vida distante do coração de Deus. E o termo não deixa a menor dúvida quanto a qualificar o estado miserável da igreja fora da igreja.
É possível que você tenha lido e se surpreendido com uma história que apareceu recentemente, no mês passado, nos jornais. Um pescador mexicano que se perdeu no Oceano Pacífico. Leram essa história? Durante 13 meses, esse jovem moço, meia-idade, viu-se perdido sozinho, porque seu colega morreu durante esse percurso. Não se sabia exatamente no tempo da matéria publicada em que situação, em que condições esse moço morreu, e o náufrago mexicano foi achado 12.500 quilômetros distante do porto de partida, México, nas Ilhas Marshall. 13 meses perdido, sozinho, no mar. É exatamente essa a condição da igreja fora da igreja. Ovelha perdida é náufrago solitário no mar desta vida. É possível que alguns que apreciam cinema tenham visto, e eu prometo a vocês que não assistiram o filme, não contar nada para você não se aborrecer aqui comigo. Filme ganhador de 5 ou 6 Oscars, sei lá se Oscar tem plural, deve ter, né, Vanderlei? Mais ou menos assim. Oscars, não fica bom. Gravidade. E você que não assistiu, nem sei se vale a pena assistir, porque o filme é mais ou menos. Tema central, só me deixa contar o tema central. Uma mulher, astronauta, representada por Sandra Bullock, perdida. E se há uma coisa que esse filme caracteriza muito bem, é a angústia, a agonia de alguém perdido no espaço, sem qualquer tipo de comunicação, de contato com o mundo cada terra. Jesus qualifica a igreja fora da igreja como sendo constituída por ovelhas perdidas. Uma dracma perdida. E a segunda lição que já enunciamos daqui é que é mais importante buscar a igreja lá de fora do que cuidar da igreja aqui de dentro. O pastor deixa as 99 e sai em busca da ovelha que se perdeu. Você, por favor, não se escandalize achando que agora não vamos mais falar de tratamento dos crentes, de cuidado, de edificação. Absolutamente não é isso. Mas Jesus indica da paixão do coração de Deus para enriquecer a igreja cá de dentro, com a igreja lá de fora, para trazer de volta a riqueza do Pai, da casa do Pai, a dracma perdida. É citação de um bispo anglicano chamado William Temple, famoso. A igreja é a única organização associativa que existe para o benefício dos seus não membros. John Stott, tão carinhosamente citado aqui pelo que viveu, fez e escreveu, disse o seguinte: uma igreja sem missão não é mais uma igreja. Ela contradiz uma parte essencial de sua identidade. A igreja é missão. E aqui a gente poderia discutir muito, a escola dominical vai fazer esse trabalho nos próximos meses. Afinal de contas, qual é a nossa missão? Jesus nos designou grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações.
Mas o mesmo Jesus que nos mandou testemunhar e fazer, mediante o nosso testemunho, discípulos de todas as nações, também determinou que a parte essencial, indissolúvel da nossa missão, servir no mundo. De modo que é falso, é antibíblico, o dualismo entre a ação social cristã e evangelização. São partes integrantes e indissolúveis da nossa missão. São parceiras no exercício missionário da Igreja do Senhor Jesus. Tudo quanto desejamos fazer aqui na vida da nossa igreja, nos próximos tempos, e o que tem sido feito, visa, sobretudo, a glória de Deus. E do ponto de vista da nossa perspectiva missionária, as coisas, os programas, os projetos fazem sentido desde que apontem para a busca da ovelha que se perdeu. Esse mesmo texto, em terceiro lugar, nos diz que ovelhas lá de fora, a igreja fora da igreja, frequentemente não consegue voltar sozinha para o aprisco seguro da igreja cá de dentro. Vejam só que interessante o detalhe da primeira parábola que Jesus contou. Verso 5 do texto que nós acabamos de ler. Achando-a, põe-na sobre os ombros. Põe-na sobre os ombros. E cheio de júbilo, volta para a casa do Pai. Volta para sua casa. Significa dizer que parte essencial da busca da igreja fora da igreja envolve e inclui um esforço de cuidado, de discipulado, de apacentar até que a igreja fora da igreja se integre plenamente à igreja de dentro. Já citei daqui uma vez, duas, três, porque é uma experiência tão pessoal que eu tenho que citar muitas vezes o que foi feito pela Meise, quando na sua juventude evangelizou a Mônica, querida Moniquinha, minha esposa. Vou deixar os adjetivos todos para mais adiante, próximo culto, quem sabe eu reforço. Mônica ouviu falar de Jesus pegando uma ponta de uma conversa que nem se dirigia a ela. Meise falando dos últimos tempos. Naquele tempo Meise já tratava de escatologia, lá no Centro Educacional de Niterói. Moniquinha ouviu, se interessou, foi convidada para vir à Igreja Betânia. Só que Meise, durante muito tempo, com o doutor Assis, seu pai e sua família, trouxeram a ovelhinha nos seus ombros, passavam lá na casa da Mônica, traziam-na para a igreja, e assim muitas vezes. A igreja fora da igreja precisa não somente de alguém que a busque lá fora, mas que em a encontrando a traga para a igreja nos seus ombros. Como aquele paralítico levado por 5 até a presença de Jesus. Que história maravilhosa! Aquele homem não tinha a menor condição de chegar sozinho com as suas próprias pernas, porque era paralítico, à presença do Senhor. Em quarto lugar, esse texto me ensina que a conquista e a reintegração da igreja fora da igreja produz um júbilo e uma alegria incomparáveis. Em ambas as parábolas, Jesus declara, como epílogo das histórias contadas, que em sendo achada a dracma perdida, ou a ovelha perdida, a mulher e o pastor convidam amigos e vizinhos para uma maravilhosa, super alegre celebração. Grande parte da alegria da igreja de Jesus, da nossa igreja, tem que se dar em torno da recuperação para dentro da igreja do Senhor
das ovelhas lá de fora. Quando minha filha mais velha, primogênita, tinha 3 ou 4 anos, e aqui, por favor, você não conte para ninguém, que eu vou contar aqui só para vocês, na confiança de que vocês vão guardar todo o segredo aqui, fica entre nós. Mas o que é que aconteceu? Moniquinha querida, ela deve estar por aí, já com o rostinho vermelho, e não está ainda não, então fico mais à vontade para contar. Então vocês, por favor, não contem para ela que eu contei esse episódio aqui. Nas sendas, lá do Ingá, fazendo compras com a Fernandinha. E por um minuto, em que ela, não sei, pegava lá, numa prateleira alguma coisa, a Fernandinha desapareceu. E mercado é grande, hoje acho que é o Pão de Açúcar. A aflição, a agonia, vocês podem imaginar. Lá pelas tantas, o alto-falante das casas sendas declaram para alívio da amada Moniquinha que a Fernandinha tinha sido localizada, encontrada. Que alegria, que alívio. E conferindo a história com a Mônica esses dias, ela me disse: a Fernandinha estava totalmente calma, balançando as perninhas, sem se dar conta do que havia acontecido. A alegria da igreja do Senhor Jesus tem muito a ver com o reencontro e a reconquista das ovelhas perdidas lá de fora. E se não há júbilo na intensidade da descrição dessas duas parábolas no nosso meio, talvez nos falte o impulso e o fervor missionário, de modo que o júbilo tenha razão de ser entre nós o tempo todo e a toda hora. Esse texto nos ensina, em quinto lugar, que a eficácia da busca da igreja lá de fora depende em grande medida da atitude da igreja aqui de dentro. O comportamento, a atitude, a disposição de Jesus eram objeto de censura por parte dos escribas e dos fariseus. A atitude do meu coração, do seu coração, do nosso coração, tem que ser a atitude de quem compreende a tragédia das ovelhas perdidas fora do aprisco seguro da igreja invisível, da verdadeira igreja. O valor do que se perdeu. Interessante, Jesus usou uma dracma, que representava naqueles dias o salário de um dia, de um trabalho comum, mas na vida daquela pobre mulher deveria representar muito, muitíssimo. E o que Jesus quis foi fazer o contraste entre o desprezo que escribas e fariseus devotavam a publicanos e pecadores e o alto valor, na perspectiva de Jesus, dos maltrapilhos lá de fora, a serem reconquistados pela igreja cá de dentro. Este pastor arrisca tudo, se expõe, larga no deserto 99 ovelhas, cuidando certamente umas das outras, sai em busca da que se perdeu. Esta mulher ilumina a casa, acende a candeia. Vós sois a luz do mundo. Meu papel, seu papel, minha vida, sua vida, meu ofício profissional, Deus me tem colocado aqui e acolá, e a você também, para sermos luz, para varrermos os cantos sujos e bagunçados desta vida onde Deus me fizer passar e viver, de modo que me seja mais fácil localizar a dracma perdida nessas regiões. Verso 1, verso 2 desse texto que nós lemos,
declaram da aproximação de publicanos e pecadores de Jesus, do modo como Jesus falava para eles o ouvirem. Jesus era extremamente atraente, e é preciso que o Espírito de Deus me use a cada dia mais, a nós, a sua vida, onde quer que você tenha sido colocado, de modo que você seja uma vida atraente. Gente que queria ouvir de Jesus. Uma pregação que seja inteligente da sua parte, da minha parte. Esses dias eu passei no Largo da Carioca e ouvi o trecho de uma pregação fervorosa, graças a Deus por aquele que estava pregando. Mas o missionário, com sotaque bem carregado americano, dizia o seguinte: você não presta. Você já provou várias vezes que não presta. Você não vale nada. Talvez haja uma forma mais apropriada de dizer a mesma coisa. Esse texto me ensina, por fim, que a integração da igreja lá de fora, aqui para dentro, só pode acontecer por meio do arrependimento. Em ambas as parábolas, Jesus as encerra dizendo: vai haver júbilo nos céus por um pecador que se arrepende. Essa é a via da reconciliação da cidade com Deus, não a outra. E aqui nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos livre da tentação de acomodarmos jeitosamente a mensagem das Escrituras à cultura desses dias, que é uma cultura que não tolera confronto, que é a cultura, segundo um texto que esses dias me passaram, bem interessante e oportuno, do inclusivismo excessivamente politicamente correto. Jesus não deixa a menor dúvida, a igreja lá de fora precisa do arrependimento, e esta é a via da integração para a igreja do Senhor, a igreja invisível do Senhor. A nossa cultura, vamos estudar aqui, entre outros temas, arte, cultura, espiritualidade. Nossa cultura é ambígua, como ambíguos somos nós. Você sabe, por sermos imagem de Deus, há tantos traços de nobreza na nossa vida, na vida de todo homem, mas ao mesmo tempo, por se tratar de uma humanidade decaída e pecadora, há mal e traços muito pouco nobres na experiência da vida humana. E a cultura é exatamente assim, espelha exatamente essa dubiedade, essa ambiguidade. De modo que é preciso que nós não nos percamos no fato de que a integração à igreja do Senhor é pela via do arrependimento e da fé em Jesus. Arrependimento tem a ver com quem se reconhece pecador e quer mudar de vida, e quer voltar para ser salvo, para viver uma nova caminhada, uma nova trajetória. Antes de orar com vocês um pouquinho mais, quero me referir ao que se passou esses dias, semana do Carnaval, me parece que na segunda-feira. Vocês devem ter acompanhado, talvez com tanta perplexidade quanto eu, o episódio de uma jovem de 22 anos, se eu guardei bem a matéria, chamada Marina, cujo carro capotou 7 vezes na ponte Rio-Niterói, caiu de uma altura de 50 metros, numa velocidade calculada de mais de 100 km por hora, e ela salvou-se, quase que
ilesa. E pensando naquele milagre, eu vi o seu namorado dizendo: eu não sou muito chegado à igreja, à religião, não creio muito em Deus, mas sou obrigado a compreender, ele disse nesses termos, que fomos alvo do amor de Deus. Me chamou a atenção um detalhe naquela história quase bizarra, totalmente bizarra, surreal, o fato de que o milagre foi a preservação da vida daquela moça, mas a bênção na sua experiência pessoal só se completou quando uns socorristas, acionados pelo comando da Ponte Rio-Niterói, foram até ela e a resgataram. O milagre do arrependimento, da convicção de pecado das ovelhas lá de fora, só pode se dar por ação do Espírito de Jesus. Tal como na vida daquela jovem, o milagre já tinha acontecido, mas foi preciso que os bombeiros socorristas a recolhessem do mar. Teria sido mais trágico, a maior das tragédias, aquela jovem salvar-se da queda da ponte Rio-Niterói e morrer afogada depois de ter conseguido escapar de dentro do seu sandeiro. Em boa hora, aqueles socorristas acorreram à cena e a salvaram. É esse o meu papel, é esse o seu papel, é o papel da igreja de Jesus. Dependência absoluta do milagre, da operação de convencimento das ovelhas perdidas, de que precisam de arrependimento, de fé no Senhor. Mas eu preciso estar lá, eu preciso aparecer na cena para socorrer e trazê-las de volta à terra firme. Meus queridos irmãos e irmãs, quero orar com vocês um minutinho. Você pode ficar aí no seu lugarzinho. O que me cabe fazer diante do que Jesus me apresenta como sendo a estratégia da minha própria vida, da vida da minha igreja? Certamente, boas doses de arrependimento, compreendendo que nem sempre, quem sabe, para ser um pouco mais direto e duro, muitas vezes, quem sabe a maior parte das vezes, não tem entendido, não tem compreendido para que, afinal de contas, o Senhor me chamou. Para viver para o louvor da sua glória, sobretudo, para testemunhar e para servir. E eu quero orar com você de maneira especial, você no seu coração identificando alguém a quem você deva se dirigir. Nas suas orações, esse nome haverá de estar de maneira contínua, permanente. Alguém da sua casa, da sua família, da sua vizinhança, seu amigo de trabalho, sua colega de trabalho. Orar por essa gente. Quem sabe Deus colocar no seu coração o desejo de ser um contribuinte mais assíduo da vida da igreja. Tudo quanto fizermos, e me refiro à contribuição financeira e não financeira, sairmos daquela visão de uma espécie de shopping center da fé, como alguém já falou daqui deste púlpito mesmo, em que crentes vêm para serem servidos, mas nos parecemos com um hospital de campanha, no cenário da guerra, em que soldados vão para se recuperar, para voltarem ao campo de batalha. Então nós vamos orar pedindo que o Espírito Santo sensibilize muito mais o meu coração, o seu coração, o nosso coração, para sermos parte desse esforço missionário de testemunho e de serviço nessa cidade, para o louvor da glória de Deus, e aonde Deus nos quiser chamar e para onde Ele nos levar. Vamos orar, meus irmãos e irmãs. Senhor, colocamos nessa hora o nosso coração diante do Teu altar, outra vez, para Te rogar a graça e o favor
de nos transformar muito mais nos agentes da implantação do teu reino, do avanço do teu reino entre nós, nos permitires frutificarmos muito mais, segundo a tua bendita, extraordinária designação. Ó Deus, onde quer que cada um esteja, que aí possa florescer a graça, a bênção, as ovelhas perdidas lá fora, sendo encontradas e sendo trazidas para o abrigo, para o redil, para o aprisco super seguro de Deus. Senhor, Tu nos tens concedido tanta graça, tantos recursos, tantas mil oportunidades. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprirmos de maneira cabal, total, aquilo para o que o Senhor nos chamou. Como hoje de manhã refletimos, queremos ao final ouvir do Senhor mesmo: bem está, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ó Deus, que o Senhor visite como tem visitado, mas de maneira muito mais abundante e profunda, os jovens da nossa igreja, que tem, por conta da sua própria natureza, uma rede maravilhosa de relações pessoais e sociais. Senhor, usa esta meninada, essa gente jovem da nossa igreja, compreendendo cada um que não há melhor motivo para viver, e se necessário for morrer, do que viver para o louvor da tua glória, o que inclui testemunhar de Jesus e servir de maneira ativa, voluntária, generosa, altruísta ao próximo. Senhor, abençoa a nossa igreja para que cumpramos aquilo para o que o Senhor nos chamou. É uma história bela, de passagens tão ricas, mas não queremos viver da história que ficou para trás. Ó Deus, neste ano de 2014, aviva-nos de maneira extraordinária sobre nós, verte do poder do Espírito de Deus de maneira generosa e inédita. Senhor, colocamos diante de Ti estes pedidos, que representam pesos, fardos, dores, angústias, lutas, dissensão em família, dores profundas, intensas, enfermidades crônicas, sérias, graves. Ó Pai bendito, carestia material, financeira, em nome do Senhor opera também. Dá que o Teu povo seja um povo sadio, equilibrado, abençoado, ungido, a quem o Senhor cure enquanto estejamos a orar pelos nossos amigos, a interceder por eles, a servi-los, em nome de Jesus e por amor do próprio Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos chamou para esse tempo e para esta hora. Nos sentimos tão honrados, Senhor, mas ao mesmo tempo, de maneira tão séria e grave, desejamos que Tu nos visites muito mais, quebrantes o nosso coração, nos projetos de joelhos, madrugadas de joelhos. Ó Deus, assim nos visita, em nome de Jesus, e para o louvor da Tua glória. Amém. Amém.